Olá, meus amigos, bom dia. Hoje nós recebemos aqui para o Café com o professor Alcides o nosso coronel da PM, Alberto Fraga, 66 anos, sergipano, nordestino como eu, né? E está no 5º mandato na Câmara Federal. Ex-secretário de Transporte do Distrito Federal, homem forte e conhecido na segurança pública. Coronel, amigo Fraga, você foi um dos principais opositores do Estatuto de Desarmamento editado no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2005. Conte-nos como foi essa experiência do início até a vitória do referendo. Bom, é um prazer estar aqui com você, professor Alcides, nosso deputado federal, e foi uma luta, viu? A gente sabe que no momento em que o PT queria uma cadeira de segurança lá na ONU, eles fizeram de tudo para levar alguma coisa lá para a ONU. E o que eles tinham em mente, já foi um trabalho realizado anteriormente pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, eles então prepararam esse Estatuto do Desarmamento para poder levar, né, para a ONU e dizer, olha, nós estamos habilitados a uma cadeira de segurança. E o curioso é que esse Estatuto foi aprovado na véspera de Natal. Até hoje eu tenho guardado em casa o dia da votação, em que nós ganhamos a votação. E o então presidente João Paulo Cunha, aprovado. E eu pedi recontagem. Ele falou, você tem apoiamento? Aí eu pedi, quem me apoia levanta o braço. Todo mundo levantou. Mas mesmo assim, ele rejeitou. Ou seja, foi uma coisa orquestrada para que o governo do PT tivesse lá na ONU uma forma de seduzir as autoridades da ONU, né, com esse cargo de segurança. Foi uma vitória bela e nós sabíamos que o povo brasileiro não iria aceitar a proibição, porque, professor, eu não defendo as armas, não. Eu defendo o seu direito de escolha. Se você acha que uma arma dentro da sua casa protege sua família, protege a sua vida, por que tirar esse direito seu? É isso que eu me insurgi e foi com essa tônica que nós ganhamos o referendo. O referendo das armas, que, se você analisar bem, foi a única derrota do PT, do governo Lula, e da Rede Globo de televisão. Por isso que até hoje, quando falam em desarmamento, eles estão sempre com a faca nos dentes. Perfeito. Deputado, sabemos do seu histórico de secretário de Transporte do GDF em uma época conturbada com as cooperativas de lotação. Conte-nos como foi esse desafio. Nós tínhamos, professor, na verdade, eu fui chamado pelo governador para ser secretário de segurança. E eu disse, olha, não, vai causar problema com a Polícia Civil, a Polícia Militar, fica aquela disputa. Eu falei, não, eu prefiro não ser secretário. Aí ele me convidou para ser secretário de transporte. Eu falei, mas secretário de transporte? Ele falou, não, a secretaria aqui é um caso de polícia. E eu falei, olha, deixa eu primeiro me preparar. Eu viajei, fui a Curitiba, fui ao Chile, para conhecer o sistema de transporte de lá. E eu realmente coloquei muitas inovações aqui em Brasília. Fui eu que fiz como secretário. E nós tínhamos um problema gravíssimo, que era as vans. Tinha um transporte alternativo e, além disso, tinha as vans piratas. Dava aí mais de 3.000 vans nas ruas, causando um alvoroço tremendo no trânsito, não transportavam o idoso, desrespeitavam a mulher dentro do carro. E eu, quando eu fui buscar o recurso para construir a IPTG, eu e o governador Arruda, nós tivemos que assinar um acordo internacional. E nesse acordo internacional, eles queriam que nós padronizasse a frota de táxi, acabasse com o transporte alternativo, ou seja, as vans, e criar o plano diretor de transporte urbano. Nós fizemos tudo isso. Agora, o desafio foi grande. A gente sabe que eu fui ameaçado de morte, mas como
Quando alguém ligava dizendo que ia me matar, eu dizia, entre na fila, porque tem tanta gente aqui. Então eu mandava entrar na fila, sem nenhum problema. E foi uma vitória maravilhosa, porque hoje, quem conhece Taguatinga, se tivesse as vans, ninguém andava no centro de Taguatinga. Porque eles, qual era a dificuldade deles? O projeto dizia, sai do ponto A ao ponto B, ou seja, de um condomínio até a rodoviária. Certo. Mas o que é que eles faziam? Onde é que tem passageiro? Na W3. Eles desviavam o trajeto deles e iam para a W3. Olha, tem passageiro agora no eixo. Eles iam para o eixo. Quer dizer, sem nenhum controle da Secretaria de Transporte. Eu disse, não, isso vai acabar. E aí nós implantamos na época o bilhete eletrônico, fui eu que trouxe para Brasília. Uma grande vitória que eu tive aqui em Brasília, e o senhor como professor sabe, foi o passe livre estudantil para os estudantes, com direito, né, de passagem grátis da casa, colégio, casa, foi na minha gestão. Aumentei o sistema viário de Brasília de forma, vamos dizer assim, que hoje, passando ali pela Épia, antigamente era só 2 pistas. Nós construímos a Épia, que hoje o trânsito não está parado, porque nós fizemos essa ampliação. E várias outras estradas. Me orgulho muito também de dizer que o trevo de Triagem Norte, que é aquela saída lá para o Lago Norte, foi um projeto que nós deixamos pronto, né? Tirando os estrangulamentos. Então eu, que não era da área de transportes, mas eu sou muito curioso, né? Comecei a estudar e fiz boas realizações no transporte público no Distrito Federal. Perfeito. Todo ano tinha greve, todo ano. No meu comando não teve uma greve. Conseguimos às 6 horas para o motorista. Foi só vitórias, só consegui vitórias e mudanças. Brasília não tinha um ônibus sequer para transportar deficiente físico. Eu exigi na licitação que todos os ônibus tivessem o elevador. Quem começou fui eu. Os primeiros ônibus com ar-condicionado, fui eu que coloquei. Câmara de monitoramento dentro dos ônibus. Então eu trabalhei bastante na Secretaria de Transporte, né? Tinha o apoio, evidentemente, do governador e por isso nós fizemos uma boa gestão. Mas não foi fácil não. Mexer com esse povo de van, complicado. Até hoje, se você encontrar alguém me xingando na rua, eu te dou 3 opções. Ou é bandido, ou é petista, ou ex-dono de van. Falando agora de segurança pública, onde o deputado tem pleno conhecimento por atuação na área. Qual a sua opinião técnica e imparcial sobre a invasão do Congresso no dia 8 de janeiro? Lastimável, uma tragédia. Eu acho que aquilo manchou um movimento maravilhoso que estava surgindo. Agora, engraçado, professor Alcides, é que eu visitei o QG umas 3 vezes. O perfil das pessoas que estavam lá acampados não é aquele perfil de vândalos, não. Por isso que até hoje, é por isso que eu apoio a CPMI, nós temos que descobrir quem são aquelas pessoas que praticaram aquela deterioração, a depredação do patrimônio público. Eu te garanto com certeza absoluta que nenhuma daquelas pessoas que estavam acampadas lá tinha esse ânimo de destruir o patrimônio público. Eu tenho relatos de policiais que diziam o seguinte, não, até artefatos, bomba de efeito moral, estava jogado lá num canto para eles pegarem. Aquilo, o modus operandi daqueles 8 de janeiro, é exatamente dos black blocs. E a gente sabe quem é que está por trás dos black blocs, né? Então, eu não tenho dúvida que eles infiltraram alguém, né? E a prisão foi uma coisa absurda. A prisão, para você ter uma ideia, pessoas com 80 anos, 75 anos, eles estavam, aí a polícia falou, entra no ônibus, nós vamos deixar vocês em casa. Prenderam as pessoas ali. Uma prisão de 1.400 pessoas, uma prisão coletiva, como nunca aconteceu na história do nosso país. Então, eu lamento profundamente aqueles atos praticados pelos vândalos. Eu não vou dizer nem terrorista, porque quando eu fiz o projeto da lei antiterrorismo, eu queria classificar aquele tipo de comportamento como terrorismo. Foi exatamente o PT que não permitiu.
e colocou, exceto os movimentos sociais. Agora, engraçado, no tempo dos black box, não era terrorismo. Aí agora é. É o que eu digo, o PT ele tem um problema muito grave, ele sofre de Alzheimer político, ele esquece o que é que ele já fez no passado e acha que nós somos idiotas em aceitar tudo. Perfeito. Nós temos aqui na Câmara um projeto de sua autoria, apresentado em 2006, que já foi transformado em norma jurídica, criou o artigo 354-A no Código Penal Brasileiro e tipifica como crime o ingresso de aparelho de comunicação no interior dos estabelecimentos penitenciários ou similares, incluindo telefone celular. Eu pergunto, em sua opinião, o quanto essa medida contribuiu para a segurança interna nos presídios e para a nossa segurança aqui também. Contribuiu muito, porque antigamente, quando a gente via, nós sabemos que o crime organizado comanda o crime de dentro dos presídios. Isso é inadmissível. E quando nós fizemos uma apuração, vamos dizer assim, eu fui presidente da CPI do sistema prisional. Então eu conheci muito, todos os presídios do Brasil eu conheci. E o que é que eu percebia? Que quem passava os celulares eram os advogados. Olha só, eram os advogados. E outra coisa, quando o celular lá dentro, quando pegava um celular dentro da cela, não tinha punição nenhuma, porque não era crime. Agora não, é lei, um projeto de minha autoria que se transformou em lei. Se você pegar um celular, contribuir para o ingresso do advogado, de quem quer que seja, é crime. Então isso minimizou, mas hoje ainda continua acontecendo e muito. E eu quero aqui saudar um promotor público lá de São Paulo, não vou citar nome por questão de segurança, mas ele é a pessoa que mais faz escuta nesses telefones, dentro dos presídios, e aí é que descobre-se muita coisa aqui fora. Por isso foi um projeto de grande importância, essa lei é de grande importância para o nosso ordenamento jurídico e eu espero fazer outros igual a esse. Perfeito. Outro projeto seu na área de segurança, transformado em norma jurídica, modificou a Lei de Execução Penal. Ele determina que nos estabelecimentos penais destinados às mulheres tenham somente efetivo de segurança interna formado por agentes do sexo feminino. Essa é uma realidade hoje no sistema carcerário feminino brasileiro. Qual foi a sua intenção quando propôs modificar essa lei? É muito bem feita essa pergunta, é maravilhosa, porque a gente percebia que as mulheres presas, detentas, eram alvos de abuso, até inclusive estupros dentro dos presídios pelos agentes penitenciários, hoje chamado Polícia Penal. Então, quando nós fizemos a lei, é para evitar exatamente que as mulheres sejam abusadas. Elas estão ali para cumprir a pena dela, mas não para ser abusada por um agente penitenciário ou por um policial penal. Então, ainda é fato que o Brasil não cumpre essa lei integralmente, mas deveria cumprir, né? Porque é uma forma de você proteger a mulher e é uma forma de você levar mais dignidade. A revista mesmo, tem coisa mais constrangedora do que um homem revistar uma mulher? As partes íntimas. Então, a lei vem nessa linha de tentar resolver essas questões para deixar a mulher mais, vamos dizer assim, mais livre e com dignidade. Professor Alcides, eu me orgulho muito, esse é o meu 5º mandato de deputado federal. Aqui nessa casa são poucos que você vai encontrar com 15 leis aprovadas. Eu sou autor de 15 leis aprovadas. As leis não é nome de rua não, são leis importantes para o ordenamento jurídico. E 2 emendas constitucional, que é mais difícil do que a lei. Então, o senhor vai ter já está aqui na casa, mas vai ver que a dificuldade da gente aprovar uma lei aqui é muito grande. Por isso que eu me orgulho muito de ter 15 leis que hoje mexem com o ordenamento jurídico do nosso país. Certo. Aproveitando aqui o gancho que esse mês é o mês da mulher, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Olha só, nosso problema
do feminicídio no Brasil aumenta a cada ano que passa. Mesmo com a Lei Maria da Penha, com a série de arranjos que nós já fizemos na lei, isso continua aumentando. Que sugestão, o que sugeriria que fizesse para a redução disso aí? É um caminho, o único caminho para a gente combater a violência, a criminalidade, é manter quem comete o crime preso. Hoje não acontece isso. Preste atenção no que eu vou dizer. 80% das ocorrências policiais prenderam um estuprador. Quando você vai levantar a ficha criminal do cara, ele já deveria estar na prisão. Ou ele está na condicional, ou ele está no saidão, que é outra desgraça do sistema brasileiro, esse tal de saidão. Então, se a gente conseguisse colocar esses maridos violentos, né, que normalmente matam as mulheres, suas ex-companheiras, não aceitam o não como resposta, praticam esses crimes de forma assim absurda, mas sabe por quê? Porque sabem que não vão cumprir a pena da maneira que deveria cumprir. O que é que eu defendo? Eu não defendo pena de 200 anos, não, isso é bobagem. É bobagem. Mas se você foi condenado a 10 anos, tem que cumprir os 10 anos. Não precisa inventar nada, sem benefício, sem nada. Para o cara, eu quando era criança, que eu fazia uma coisa errada, quando meu pai me batia, eu dizia, não vou fazer de novo porque eu vou apanhar. Assim é no crime. Se você tiver a certeza que não vai cumprir a pena como era antigamente, no nosso tempo, falar numa penitenciária, a gente tremia de medo. Hoje em dia, virou uma casa de diversão. Olha, no dia 6 de janeiro desse ano, eu estava em Balneário Camboriú e presenciei na televisão um cidadão que estava indo para o 6º feminicídio. Veja bem, isso tudo vem a calhar o que o senhor acabou de falar, né? Quer dizer que se nós tivéssemos uma polícia mais efetiva, um poder judiciário mais efetivo que mantivesse esse pessoal na cadeia, com certeza diminuiria. Com certeza. Né? Essas benesses aqui que tem atrapalhado bastante. O senhor falou no saidão. Como é que nós vamos fazer para proibir esse saidão? Nós já aprovamos na Câmara, inclusive um dos projetos apensados é o meu. O que é que nós queremos? Eu fiz um texto, na época, de reduzir. Hoje eles têm direito a 7 ou 8 saídas por ano. A lei de execuções penais não prevê, não diz que o saidão tem que ser no final de semana, dia dos pais, dia das mães. Não diz isso não. São Paulo já está fazendo isso. Permite o saidão, mas num dia normal da semana e não em datas festivas. Certo. Que hoje, se você observar bem, quando tem essas datas festivas, a violência aumenta. Os assaltos aumentam. Natal, então, nem se fala. Então, o que nós temos que fazer é reduzir. Eu reduzi para uma saída apenas. Agora, com alguns detalhes. Quando o cara sai do presídio, a polícia tem que saber o endereço dele. Tem que ser comunicado. Tem que haver essa comunicação do sistema prisional com a polícia. Para poder, né, saber onde está. E a outra questão também que é muito importante, e aí onde eu acho que é os grandes problemas, quem tem que decidir pelo saidão, pela saída do preso, não é um juiz que recebe uma petição debaixo de um ar-condicionado confortável. Quem tem que decidir se aquele preso pode sair às ruas ou não é o diretor do presídio, que conhece a vida daquele preso, e não um juiz. Né? Que não sabe o que está acontecendo, e é por isso que volta e meia a gente vê o cara sair no saidão, matou alguém. Quer dizer, o cara já tem um passado, vamos dizer assim, sombrio e recebe as benesses da justiça brasileira. Tá certo. Vamos aqui encerrar então o nosso bate-papo de hoje e pedindo ao nosso colega, deputado, coronel, que faça as suas considerações finais, o que o senhor gostaria de falar, que eu não lhe perguntei. Fique à vontade. Eu quero agradecer, meu colega, deputado professor Alcides, essa oportunidade. É muito bom, quero parabenizar também o seu programa pela informação que é levada à sociedade.
Isso é muito importante. A informação é tudo. E a gente está vivendo numa época que, se você não tem a informação, se você se emprenhar pelo que vem nessa rede de internet, a coisa é complicada. Então, fica aí o meu agradecimento e dizer que estaremos juntos nessa trincheira para defender a sociedade contra o marginal. Podem contar comigo. Um forte abraço. Eu que agradeço, Coronel. Foi um prazer estarmos aqui juntos nessa manhã maravilhosa, fazendo café com o professor Alcides, e eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades de batermos outros papos para falarmos sobre os assuntos atuais do nosso grande Brasil. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.